passando aqui a oportunidade para o presbítero Rodrigo estar ministrando a poderosa palavra do Senhor. Amém? Cumprimentos os irmãos da paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade. O Senhor Jesus, Ele nos concede para que juntos podemos estar para adorar ao Senhor nesta noite. Amém, meus irmãos? Quero agradecer desde já o convite. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu peço que a igreja abra as vossas Bíblias no livro de Joel, capítulo número 2, versículo 27 a seguir. Depois, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 16 a seguir. Livro do profeta Joel, capítulo número 2, versículo 27 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 16 a seguir, que diz assim: Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens, os vossos jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos nessa noite. Nós estamos diante de dois textos, a qual o primeiro texto é uma promessa para ser cumprida. No segundo texto nós vimos que já é uma promessa em pleno seu cumprimento. Nós vimos que o livro de Joel, a Bíblia diz que desde o seu primeiro capítulo, o livro a qual Joel ele escreveu, a qual está classificado como um dos profetas menores, por profetizar em um pouco período de tempo. E nós vimos que a profecia de Joel, ele começa a falar de uma terra devastada, de um povo que está longe da presença do Senhor, de um povo que está afastado dos caminhos do Senhor. Então Joel, usado pelo Senhor, começa agora a trazer uma profecia dizendo sobre o dia do Senhor, um chamado ao arrependimento. Ele traz uma chamada para o povo se converter, para o povo se arrepender, para o povo novamente voltar a olhar ao Senhor, a adorar ao seu nome e voltar novamente a fazer aquilo a qual o povo de Deus foi chamado para fazer. E nós entendemos a história da Bíblia, que toda vez que o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Jerusalém, eles faziam algo a qual Deus não se desagradava. Nós sabemos que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele não divide o seu poder com ninguém. E quando o povo escolhido do Senhor, que era Israel, o povo judeu, nós vimos que quando eles se afastavam da presença do Senhor, não dando ouvido às profecias, não dando ouvido à palavra a qual os profetas que eram levantados por Deus para trazer palavra
chegasse à sua presença, o povo estava com seus ouvidos tampados, agravados, e toda vez que eles saíam da direção, saíam do caminho a qual Deus queria que eles estivessem trilhando, adorando apenas o seu único nome que deve ser adorado, a Bíblia diz que eles começavam a adorar deuses estranhos, deuses esculpidos em pedra, e Deus não aceita barganha, Deus não aceita ficar pessoas em cima do muro, Deus não aceita que o seu povo adore a Ele pela metade, não. Deus, Ele aceita apenas um povo completamente devoto à sua presença, um povo completamente lançado aos seus pés, oferecendo a Ele um sacrifício racional, oferecendo a Ele o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa exaltação. Então Joel, ele está profetizando em um tempo de dificuldade, a qual a Bíblia diz que o povo não estava dando ouvido à sua profecia, não estavam dando ouvido à palavra que ele estava dizendo. E a profecia de Ezequiel, ele diz: fingimos e lamentai-vos, ó sacerdotes, gemei, ministros do altar, venham me passar toda noite em pano e saco, vós ministros do meu Deus, porque a oferta da carne e a oferta da bebida foram cortadas do vosso Deus. Deus estava dizendo através da boca de Joel, dizendo para o povo, para o sacerdote, para aqueles que estavam na direção do povo, porque Deus, ele nunca deixa o seu povo sem um direcionamento, Deus nunca deixa o seu povo sem uma ordem. Toda vez que o povo se desviava, sempre tinha um profeta no meio do povo, pregando o arrependimento, pregando a conversão, pregando para que o povo volte novamente e se arrependa e volte a adorar, volte a buscar, volte a ter intimidade, volte a ter sinceridade, volte a quebrantar o coração, volte novamente a ter um desejo em adorar ao nome do Senhor. Então Deus não deixa o seu povo perdido, confuso, porque em toda a época que o povo estava longe da presença do Senhor, Deus tinha um profeta no meio do povo, trazendo uma palavra para que o povo se arrependa, para que o povo amoleça o coração e ouça assim a palavra do Senhor. E não foi diferente na época do profeta Joel. O povo estava corrompido, o povo estava longe, afastado daquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Deus tinha uma promessa, mas para esta promessa se cumprir, é necessário, a qual Joel disse, e depois destas coisas tem algo para acontecer primeiro, para que depois a promessa ela possa ver se cumprida sobre a nossa vida. Nós vimos que Joel, ele profetiza que depois destas coisas derramarei o meu espírito, mas depois do que? Depois do arrependimento, depois da conversão, depois que o povo voltar novamente, não apenas com mente, não apenas com seu corpo físico, mas sim com o coração quebrantado, um coração contrito, uma alma desejosa, uma alma quebrantada, um coração desejoso, ansioso pela presença de Cristo, pela presença do Espírito Santo, e ouvir a sua palavra. Então Joel começa agora a pregar o arrependimento, e logo após que ele prega o arrependimento, ele começa a falar do dia do Senhor, o dia da sua vida, como seria o seu dia. Ele começa a falar de abundantes promessas, a qual, quando o povo começa a ouvir e escutar, a Bíblia diz que o povo começa a cair em si,
cair na real, e o povo começa a retornar para o Senhor. O povo começa novamente a se arrepender, porque eles começam a dar crédito à profecia que Joel estava ministrando através da presença de Deus. E nós vimos que quando eles retornam para o Senhor, Joel começa a dizer agora de uma forma diferente: portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, rasgai a vossa alma, rasgai as vossas vestes, convertei-vos a mim, para que vocês venham a experimentar as abundantes bênçãos e promessas que eu tenho preparado para a sua vida. E como o povo, ele se arrepende completamente, Joel começa a falar agora do resgate e da restituição. Porque quando o povo sai da presença do Senhor, eles deixam de adorar ao Senhor, eles acabam perdendo algumas coisas. E o primeiro é a intimidade, o segundo é a sensibilidade, o terceiro é o desejo, e o quarto, que é o principal sobre a nossa vida, é o desejo de poder estar fazendo aquilo que Deus designou para as nossas vidas. E quando o povo se converte, volta ao arrependimento, ele começa a falar de restituição. Então ele começa a dizer: então o Senhor se mostrará zeloso da sua terra e se compadecerá do seu povo. Para Deus se compadecer do seu povo, é necessário que haja um arrependimento. Não um arrependimento da boca para fora, não. É um arrependimento no íntimo de dentro, que começa lá no íntimo do coração, aonde só Deus conhece, entre as células, entre as medulas, aonde só Deus enxerga, porque nós enxergamos por fora, olhamos por fora, e por muitas das vezes olhamos e dizemos verdadeiramente: ele se arrependeu, está até chorando, mas muitas das vezes esse arrependimento não está procedendo do fundo da alma, do fundo do coração. Mas Deus, ele conhece quando uma pessoa ela está arrependida, ela está quebrantada, ela está desejosa em voltar a sensibilidade, em voltar o desejo, em adorar ao Senhor, em receber a sua graça, a sua glória, o seu poder e as suas abundantes promessas. Deus olha para o povo, Deus olha para o povo e vê que o povo se arrependeu. E agora o Senhor, através da boca de Joel, começa agora o momento que Joel começa a falar daquilo que Deus faria acontecer. Joel fala da chuva temporânea, da chuva serôdia que viria sobre a terra, aquelas eiras se encherão de trigo, depois que o povo não será mais envergonhado. E ele fala ainda que ele restituirá os anos que a locusta comeu por conta da desobediência do povo. Deus, ele manda os seus exércitos para trazer o povo novamente à sua presença. Deus tem os seus meios de nos trazer para perto novamente. Deus, ele tem os seus meios de fazer com que nós venhamos voltar à intimidade. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai perder o investimento que ele fez na minha e na sua vida para o adversário das nossas almas. Ele não vai perder aquilo que ele investiu quando ele deu um brado na cruz do Calvário, dizendo: tetelestai, está consumado. Ele não vai perder tudo que ele depositou sobre a sua vida, porque ele sabe que ainda resta o desejo de voltar a buscar, o desejo de voltar à intimidade.
pessoas que dizem não tem mais jeito para esta terra. Mas a Bíblia diz que se meu povo se humilhar e orar, e se converter os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é a terra? A terra chamada coração, que por muitas das vezes está ferida, está machucada, está inflamada, mas Deus manda dizer nesta noite que Ele é aquele que sara esta terra, que cura esta terra, chamada coração. Mas é necessário haver um arrependimento, é necessário haver novamente o desejo pela intimidade, o desejo pela sensibilidade, porque quando temos a sensibilidade, chegamos em um culto como esse, antes de chegarmos na igreja, já venhamos louvando e glorificando e dizendo: hoje o culto vai ser maravilhoso. Por quê? Porque Jesus vai derramar o seu poder. É um culto profético. E Joel agora começa a falar das promessas, até que chega no versículo 28, a qual ele diz que acontecerá depois destas coisas, depois do arrependimento, depois que o povo se arrependeu, acontecerá que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. E aí nós olhamos para a história da Bíblia, desde o Gênesis, no princípio da criação. Quando Deus ele olha para a terra do céu, ele olha, não vê um justo sequer digno da sua presença, não vê um justo sequer digno de receber a sua graça e a sua misericórdia. Deus olha para a terra e não vê alguém preparado. O pecado tomou conta da humanidade. Deus levanta Noé com uma palavra de arrependimento, não dá certo. Deus levanta Moisés com uma palavra dizendo que toda vez que o povo pecasse era necessário matar o cordeiro e levar ao sacerdote. Também não deu muito certo. Deus então começa a levantar os juízes, os reis, os sacerdotes, os profetas, até que chega no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, a qual mais profetizou sobre a vinda do Messias, que logo no seu capítulo 9, no versículo 6, ele diz que virá alguém para dar continuidade a essa história. Virá alguém que viria para dar continuidade àquilo que Deus começou no jardim do Éden, a qual o adversário das nossas almas pensou ter frustrado os planos do Senhor. Ele fala o nome daquele que daria continuidade, que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade e príncipe da paz. Ele fala o seu nome, o seu nascimento, e logo no seu capítulo 53 ele fala o final da sua história. Ele fala o motivo de nós estarmos aqui hoje, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, a alegria de nós estarmos aqui hoje, estava sobre ele naquele dia. E por isso que nós aqui estamos alegres, contentes, porque enquanto ele caminhava pela via dolorosa até chegar ao Calvário, a nossa chaga mortal, que se chama pecado, estava sendo curado, estava sendo transformado pelo poder do seu sangue, que era vertido na cruz do Calvário. Até que chega no penúltimo profeta, por nome de João Batista, filho de Zacarias de Isabel, o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo, a qual a Bíblia diz que quando Maria, tendo Jesus em seu ventre, e Isabel, tendo João Batista em seu ventre, elas se encontram. A Bíblia diz que quando Isabel se encontra com Maria, mãe de Jesus, João Batista pula dentro do seu ventre, por reconhecer que estava diante do Criador de todas as coisas, reconhecer que aquele que estava ali era aquele que tem todo o poder no céu e na terra. João Batista então nasce, aquele que veio para preparar o caminho. E agora a Bíblia diz que João Batista está no deserto da Judéia, pregando a palavra do Senhor, e a pregação de João Batista é uma palavra dura de arrependimento, uma palavra de conversão, e a pregação dele era: eu vos batizo com água,
mas logo após ele virá um que é maior do que ele. Agora eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E certo dia a Bíblia diz que está ali João Batista naquele culto de batismo. Imagina agora um culto de batismo à beira do Jordão, no deserto da Judéia. Todo o povo ali escutando João Batista pregar. Vem chegando alguém diferenciado. João Batista olha no meio da multidão e começa a observar que aquele homem é diferente. E quando ele vai se aproximando, João Batista levanta os seus olhos e diz: é desse que eu tenho falado, é desse que eu tenho pregado para cada um de vocês. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água para o arrependimento e para a remissão de pecado, mas esse que está chegando aí é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que Jesus ali é batizado por João. Logo após ele sai das águas do batismo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desce sobre ele em forma de pomba. Uma voz ecoa-se no céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus é direcionado ao deserto pelo Espírito do Senhor. 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele foi tentado em tudo, mas ele venceu todas as tentações por intermédio da palavra, por intermédio do verbo encarnado, por intermédio do princípio de todas as coisas. E aqui vai uma lição para mim e para a sua vida: quer vencer todas as tentações dentro da provação, dentro do deserto? Aqui está o manual, palavra de Deus. Quer vencer as dificuldades da vida? Quer vencer os demônios que vêm para te afrontar? Pega a palavra, louva a palavra, testemunha da palavra, ministra a palavra, cante a palavra, porque através da palavra ele vai te retirar. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele ficou. Passa-se 40 dias e 40 noites, Jesus sai do deserto. Mesmo ele sendo 100% Deus, 100% homem, foi necessário passar pelo deserto para ensinar para nós que mesmo ele sendo Jesus, o Criador, o dono de todas as coisas, também é necessário nós passarmos pelo deserto. Veio ensinar para nós. Logo após que Jesus ele sai do deserto, ele começa agora a chamar os seus discípulos. E a palavra de Jesus é: segue. Não tem questionamento. Ele chega para os discípulos, para os homens que estavam, e ele só chama quem está trabalhando. Jesus não tem obra com quem está parado, é só com quem está trabalhando. Todos aqueles a qual ele chamou para a sua obra estavam com as mãos ocupadas e trabalhando. Todos. Porque quem trabalha não dá trabalho para ninguém. Eu creio que você está aqui nessa noite porque você é um serveiro que trabalha na seara de Cristo nessa noite. Chama os discípulos, até que chega o momento de Jesus ser preso, levado para ser cumprido o propósito para o qual ele veio. Jesus é condenado, é levado para o Calvário. Jesus rende o seu espírito, se entrega pelos nossos pecados, é morto. Ao terceiro dia Jesus ressuscita. Passa um prazo de quase 40 a 50 dias com os seus discípulos, e na sua última aparição aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele chega para os discípulos e diz: fica aí em Jerusalém, até que do alto vão sejais revestidos de poder. E durante o ministério do Senhor Jesus, ele deixa 3 promessas, 2 em pleno cumprimento e uma está prestes a se cumprir. A primeira promessa é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Podem até fechar o templo, mas a igreja ninguém para. Ninguém consegue barrar a igreja. Podem fechar o local de culto, mas a igreja continua caminhando e marchando o Senhor. Essa promessa está em pleno cumprimento. Segunda promessa: vou para Jerusalém e esperar lá. Também está em pleno cumprimento, porque até hoje Jesus batiza com fogo, com o Espírito Santo. A terceira promessa foi no Monte das Oliveiras.
quando ele foi elevado ao céu na sua ascensão, a Bíblia diz que os seus discípulos ficaram olhando para si. Apareceu os varões e disse: por que olhais para cima? Do mesmo jeito que viste subir, ele voltará para nos buscar. Duas em pleno cumprimento, a terceira estamos aguardando. Quem dera você hoje, quem dera você agora, que esse mundo continuasse na glória, nas mansões celestiais. Os discípulos vão para Jerusalém, passa no prazo de 10 dias, os 10 dias os discípulos ficam parados dentro do cenáculo, esperando a promessa do Espírito Santo. Muitos desistem, ficam no número de 120 irmãos, aguardando a promessa, aguardando aquilo que Jesus havia prometido. Até que então a Bíblia diz que de repente veio do céu, cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente veio do céu um vento, como de um som de um vento impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Aleluia! 10 dias parados dentro de um cenáculo, esperando uma promessa. E Jesus, ele vem a nos interrogar nesta noite. Há quanto tempo nós estamos parados esperando o cumprimento de uma promessa? Há quanto tempo você está estagnado, ou nós estamos estagnados, parados, esperando um cumprimento de uma promessa? Os discípulos pararam 10 dias trancafiados, cenáculo fechado e o povo reunido lá dentro. Mas mesmo assim eles estavam parados, mas a Bíblia diz que estavam em concordância e em oração, um olhando para o outro. Será que vai ser hoje? Será que pode ser hoje que nós vamos receber a promessa? Imagine a expectativa daqueles discípulos. Muitas pessoas chegam e dizem, muitos cultos, deixa a sua expectativa lá para fora. Não deixa ela para fora, traz ela para dentro da igreja. Nós temos que vir para a igreja com uma expectativa. Qual é? É receber a presença de Cristo sobre mim e sobre a sua vida. A nossa expectativa não é que nós venhamos aqui e o profeta vai dizer: eu profetizo uma chave de uma casa, um carro na sua vida, uma conta bancária cheia. Não, isso é consequência do Evangelho. Se você vive em uma busca em santidade, em retidão, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, fica tranquilo que o demais Deus ele vai cuidar, que o demais Deus ele vai preparar, que o demais Deus vai prover. Mas enquanto não vem, vamos continuar louvando, adorando, exaltando, glorificando e recebendo poder, recebendo graça, recebendo a promessa e sendo cheio, recebendo a promessa do alto. Santa glória quem tem nessa noite, só tem quem recebeu e só recebe quem crê. Se você tem glória da glória, se você tem aleluia da aleluia, se você tem língua estranha, é melhor ainda. Nós estamos em um culto profético, profetizando sobre o ano de 2025, e eu vim aqui nessa noite na autoridade de profeta para profetizar na sua vida que este ano de 2025 será um ano a qual nós receberemos uma infusão do Espírito Santo sobre a nossa vida, a qual não vai ter gente que vai ficar parado, estagnado, enferrujado. Deus não te chamou para ser parasita, Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para ser prego de banco, Deus te chamou para você pegar seu armamento e ir para a batalha, ir para a guerra, ir para a luta e vencer em nome de Cristo. Deixa eu ver quem vai para a batalha nessa noite. Deixa eu ver quem vai sair da paralisação e vai começar a se movimentar, e vai começar a se movimentar, vai começar a agir. Já tem crente sendo movimentado nessa noite, já tem crente sendo movido nessa noite, já tem óleo descendo na
gostosa do Espírito está no meio de vós. Porque a pessoa do seu lado já recebeu aí também. Se ele está com a cara fechada, cutuca ele e te diga: não mandei você sentar do meu lado. Eu sou pentecostal até o tutano. E pentecostal que não gosta de barulho está no lugar errado. Vai para o cemitério. Mas se você está na igreja, então receba poder, receba graça. Eu vou te dar alguns segundos para você adorar, para você receber, para você também ser cheio, receber desta graça. É o mover do Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis, no princípio da criação, que o Espírito do Senhor, ele se movia sobre a face das águas, porque não tinha quem ele habitasse, então ele movia sobre as águas. Mas hoje existe um crente que está preparado para ser agitado, para ser movimentado, para ser balançado, para sair da paralisação e voltar ao movimento. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga: vai ficar com a cara fechada, vai adorar? Vai ficar aí parado ou vai abrir a boca para receber? Eu não saio da minha casa ou para dar metade de um glória ou para ir embora, não. Ou eu saio para botar trabalhando na glória, ou eu nem venho. Se você também estiver disposto a sair do natural e entrar no sobrenatural, levante a sua mão e receba. Faz tempo que eu não vi um culto desse. Faz tempo que eu não senti uma presença dessa. Faz tempo que eu não vi um mover no meio da igreja como este. Deus, ele me dá sempre um sinal quando ele quer fazer algo no meio da sua igreja. Deus, ele me mostra uma nuvem bem branquinha que passa de um lado para o outro. E sabe de uma coisa? Uma notícia boa nessa noite: a nuvem já está sobre nós. A nuvem já está sobre nós. E ela se move neste lugar. A Bíblia diz que para se cumprir o dia de Pentecostes foi necessário 4 sinais. Dentro tem Atos 2. O sinal foi um som, um vento, uma língua e um fogo. Foi necessário 4 sinais para que o Espírito descesse em Atos 2. Aleluia. Um som, um vento, uma língua e um fogo. O som, ninguém consegue discernir. Esse vento, ninguém sabe de onde vem. Essa língua, ninguém consegue grampear ela. E esse fogo, ninguém consegue apagar ele. Meu Deus, você pegou glória nessa noite. Era para você pegar um pulo dessa cadeira e já começar a falar em mistério. Porque esse fogo que foi acendo há 2000 anos atrás, já tentaram apagar com água, tentaram jogar terra em cima, tentaram jogar madeira em cima, mas ninguém apaga o fogo
perseguição espalha avivamento. Aleluia. Porque quando a perseguição veio sobre os discípulos em Jerusalém, foi de 2 em 2, cada um para um lado. E aonde cada um desses dois chegava, esse fogo era alastrado, esse fogo era aceso, e mais pessoas eram cheias pelo poder do Espírito. Jerusalém estava povoada. E quando escuta o barulho do cenário, todo mundo vai para a porta do cenário. Era a festa da colheita. Era dia de Pentecostes. Tinha se acabado a Páscoa. Depois da Páscoa, Páscoa fala de choro, de tristeza, de morte. E logo após a Páscoa tem 50 dias de Pentecostes. Olha só o mistério. Logo após o momento de choro, de agonia e tristeza, Deus tem preparado para o seu povo 50 dias de Pentecoste, 50 dias de festa, de regozijos, de alegria, de ser cheio da presença. Todo mundo vai para a porta do cenário e chega na porta do cenário. Pode ficar tranquilo que é o Espírito se movendo. Aleluia. A pessoa saindo da paralisação e voltando a se mover. Dá vontade de parar e navegar também. Dá vontade de parar e flutuar nessa glória também. Chega na hora do cenário. É a terceira hora do dia. Estão todos embriagados. Está todo mundo cheio de vinho. E a Bíblia diz que levanta Pedro no meio dos 120. Pedro cheio do Espírito até a tampa agora. Já pensou? Cheio da graça. Eu queria estar naquele culto. Eu queria estar naquele dia que Pedro se levantou. Imagina Pedro, um homem que vivia com a espada na mão, agora cheio do Espírito Santo. Quem vai parar um homem desse? Cheio da presença até a tampa. Ele levanta e começa a pregar. E a Bíblia diz que ele fala: ei, varões galileus, aqui não tem ninguém embriagado não. É a terceira hora do dia. Isso foi o que o profeta Joel profetizou lá em capítulo 2, versículo 28. Que nos últimos dias, naqueles dias que eu já disse, nos últimos dias, o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Se naquele dia, Pedro já disse os últimos dias, qual é o dia que nós estamos vivendo hoje? Daqui um pouquinho o céu vai se abrir, a trombeta vai soar, e esse barulho que está sendo feito aqui, lá no céu nunca mais vai cessar, porque a Bíblia diz que no céu é 24 horas, não tem luz e nem sol, porque a glória do Cordeiro ilumina o ambiente, e é 24 horas, anjos dizendo: serafins, santo, santo, 24 anciões se prostram diante do trono e de santo, e de santo, e de santo, e de santo, e de santo. Só quem vai para esse céu dá glória nessa noite. Aqui é só um ensaio, aqui é só uma preparação para aquilo que nós vamos vivenciar lá em cima. Aqui é só algo diante do culto. Voltando para casa, nós temos o desejo de voltar no culto novamente, mas quando chegar no céu, é direto a glória sobre a nossa vida. É direto, a todo momento nós vamos estar diante da presença daquele a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, dizendo que só Ele é Senhor, Rei dos Reis, dominador, determinador. É Ele quem tem a última palavra, é Ele que começa, é Ele que fica, que sabe o fim da nossa história. Aleluia. Aleluia. Este avivamento se espalhou
Israel chegou no Brasil. Esse avivamento, esse fogo pentecostal chega no Brasil. E uma mulher por nome de Celina de Albuquerque, a primeira mulher a ser cheia e batizada do Espírito Santo. A história do pentecostalismo na América diz que um homem por nome de William Seymour, ele aluga um galpão numa rua chamada Rua Azul. Um galpão caindo nos pedaços. O homem é qual a Bíblia diz, a história do pentecostalismo diz que era filho de escravo, cego de olho, negro, mas era cheio do Espírito Santo. Certo dia, um daqueles cultos de oração naquele galpão caindo nos pedaços, a esposa de William Seymour, ela é batizada no Espírito Santo. E a história diz que ela parte em direção a um piano que estava naquele galpão. E nunca ter estudado, sem nunca ter estudado uma nota musical, ela parte em direção àquele piano e começa a tocar um louvor. E ao som daquele instrumento que saía dentro daquele galpão, caindo nos pedaços, aqueles alunos que estavam naquele lugar, naquele culto de oração, ao som daquela melodia, daquele louvor, eram batizados com o Espírito Santo e começaram a receber o poder do Espírito Santo. Esse mesmo poder que está caindo aqui hoje, esse mesmo Espírito Santo, agora se move em mesmo, pois nesta noite, essa mesma presença, a qual está impactando a minha e a sua vida nesta noite, o mesmo Jesus que batizou os discípulos em Atos 2, ele continua batizando com o Espírito Santo, chamando a sua igreja, e a promessa que eu vim profetizar é que este ano será um ano que nós iremos vivenciar um dos maiores avivamentos sobre a nossa vida, a começar por esta noite, dia 25 de janeiro de 2025. Deus incendeia a ilha cumprida pelo poder desta campanha, deste janeiro profético. Eu quero profetizar que esta igreja vai ficar pequena para aquilo que Deus vai começar a realizar neste lugar. Só você que glorifica o Senhor, só você que exalta o Senhor, só você que louva ao Senhor nesta noite. Com a permissão do pastor, se coloque sobre os seus pés nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que esta presença, que assim nós estamos sentindo aqui em cima deste altar, também venha impactar a sua vida, mas que não venha ser apenas neste culto, mas que você venha retornar para a sua casa. E chegando na sua casa, você vai dizer para aqueles que estão lá: hoje eu vivenciei um cumprimento de promessa. Vou te perguntar o que foi. Vamos lá amanhã, você vai ver o que vai acontecer. É só isso. Vamos lá amanhã e você também vai vivenciar essa promessa. Feche os teus olhos nessa noite e peça para que Deus assim venha fazer com que esta chama pentecostal, que esta profecia que Deus está em pleno cumprimento em nossos dias, ela venha ser concretizada sobre a sua vida nesta noite. Você que não é batizado com o Espírito Santo, o mistério é só na glória ao nome dele. Você que precisa de um renovo, é só glorificar o nome dele, porque o varão cujo nome é renovo já se faz na casa nessa noite. Feche os seus olhos, não se importa com quem está do seu lado, só se importa em receber essa presença, em mergulhar, em sair do raso e entrar no sobrenatural nesta noite. Senhor meu Deus e eterno Pai, diante da tua presença nós estamos nesta noite, Espírito Santo, e a palavra, Senhor, a qual o Senhor tem acrescentado em nossos corações para este janeiro profético, meu Pai, para este dia, Senhor, 25 de janeiro de 2025, aproximadamente às 9h30
Você que crê nessa noite, receba. Você que acredita nessa noite, receba. E seja cheio desta presença nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome. Glória a Deus. Aleluia. Vamos Maria, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Está chovendo mesmo. Lá fora, aqui. Na chuva de poder.
viver o hoje. Glória Glória a Deus. Se nós chegar lá, vamos viver o hoje. Nós nunca viveremos o amanhã, viveremos o hoje. Amanhã pertence a Deus. Amém ou não? Então, pertence a Deus, grande seus obreiros aí, que acompanharam nosso irmão. Deus abençoe para querer o nosso convite. Eu bato a Deus que o Senhor possa recompensar cada dia e que a igreja saia daqui glorificando a Deus em obra de presença, ande com a presença, conquista a presença de Deus. É a garantia da nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a todos os orações do Espírito Santo permaneçam com toda a igreja e todos digam amém.